Olá, você que nos acompanha aqui na TV Itajubá, no nosso programa chamado Olhar Ampliado, que é uma missão que tem realizado já nessa segunda edição, neste ano de 2021, começando em 2020, em plena pandemia e este ano dando sequência. Nesta busca contínua de contribuir com a sociedade para aquilo que eu possa realizar e assim a gente levar um pouco mais de uma educação permanente em saúde para todas aquelas pessoas que nos acompanham aqui na TV Itajubá, nas nossas redes sociais e na nossa vida. E, portanto, hoje eu tenho a alegria da gente conversar um pouco sobre um tema muito especial que é saúde mental. E nada melhor do que a gente conversar sobre isso trazendo aqui um médico, ele que é Renan Chaparro, ele é médico de família e comunidade, especialista também em psiquiatria, com pós-graduação. E, portanto, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o seguinte tema: como está a sua saúde mental? E assim que você que está iniciando aqui esta prosa, esta conversa aqui comigo, eu quero pedir um carinho para você, que você possa curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam também se chegar a essas informações que aqui nós vamos tratar. E, portanto, eu quero dizer, seja muito bem-vindo, Dr. Renan Chaparro, aqui comigo, ele que é médico especialista em saúde da família e comunidade, pós-graduado em psiquiatria, está aqui para conversar com a gente um pouquinho sobre os desafios da nossa saúde mental, nesse novo recomeço, nessa pandemia, em toda essa situação que o mundo passa, eu tenho a oportunidade de trazê-lo aqui. Então, muito obrigado pelo carinho, pela sua presença aqui, viu? Obrigado pelo convite, boa tarde a todos e vamos lá. Que alegria, viu? Muito bom. E assim, para que a gente possa iniciar essa conversa, é importante as pessoas se situarem. Quem é Renan Chaparro? Então, boa tarde, meu nome é Renan Chaparro, eu nasci em Goiânia e morei a vida toda em Itajubá. Sou casado com a Laís, tenho 2 filhos, o Henrique e a Giovana. E a minha história na medicina, ela começa em 2010, né? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Itajubá e então parti para o Exército, fui tenente médico do Exército por 2 anos e depois embarquei na medicina de família e comunidade e que estou aí até hoje, né? Em 2018, eu fui para São Paulo fazer a pós-graduação em psiquiatria, que me ajuda muito na medicina de família. O curso foi de 2 anos, né, pela Faculdade de Ciências Médicas. Então... Legal, muito bom, né? E com todo este olhar, com essa bagagem, eu tenho a oportunidade de trabalhar com o Dr. Renan lá na Estratégia Saúde da Família, no município de Venceslau Braz hoje. A gente percorrendo algumas comunidades, visitando pessoas, levando um pouco da educação em saúde, prevenção e promoção em saúde e mesclando uma série de oportunidades, contribuindo para que a vida daquela comunidade em saúde possa ser um pouco melhor, ou talvez menos angustiante. Como que a gente pode alicerçar a nossa contribuição para a vida de toda uma comunidade? Sendo assim, eu gostaria também que a gente pudesse conversar aqui nesse panorama de saúde mental, Dr. Renan, sobre várias questões que as pessoas podem estar se questionando neste momento. Por exemplo, quando eu falo de saúde mental, eu posso falar de tristeza, como eu, como você, diversas pessoas sentem tristeza. Mas será que toda tristeza é depressão? Então, essa é uma questão que as pessoas têm muita dúvida, né? Muitas dúvidas. E então, a tristeza, ela é diferente da depressão, né? A tristeza é um sentimento ali transitório, onde o paciente ele apresenta um humor deprimido, né? Decorrente às vezes de um fato desagradável, o falecimento de um ente querido, uma separação, né? Um desemprego, mas a tristeza ela é transitória, de dias, horas, né? Agora, a depressão já é um caso, né, um quadro mais arrastado, onde além do humor deprimido, o paciente ele ainda tem outros sintomas, né, que o acompanham. Então, por exemplo, a perda de energia, né? Então, aquele paciente que era muito animado, né, sempre nos bares, sempre por aí, nas festas, nos restaurantes, o paciente fica com aquela sonolência diurna, só quer dormir, só quer ficar deitado, né? Então essa perda de energia. Também a perda de interesse, aquele paciente que sempre ia na igreja, sempre ia visitar os avós, os parentes, aí o paciente passa a ficar só em casa, isolado, né? O que mais? A insônia, o paciente começa a ter insônia, prejuízo na memória e concentração também, tá?
Então, na depressão, a pessoa também pode ter ganho ou perda de peso, né? O paciente pode ficar assim mais lentificado, às vezes muito agitado, tá? E também pode ter ideação suicida. Então, a depressão ela é uma gama de sintomas, não só o humor deprimido. O que as pessoas às vezes confundem, né? Às vezes, por exemplo, o paciente termina um relacionamento numa sexta-feira e na segunda-feira já vai ao médico, eu estou muito triste, eu quero um remédio, né? E não é bem assim. Então, tem tristezas que realmente são da nossa vivência, do nosso cotidiano. E nem sempre é uma doença, né? Nem sempre é uma patologia. E é interessante perceber isso, mas como é que o cidadão comum pode identificar, como eu posso perceber que essa minha tristeza está me levando para um quadro depressivo? Isso. Há um time correto, há um momento correto que ele pode perceber e dizer, peraí, isso passou de ser algo orgânico, normal, está indo para um nível patológico. Quando perceber que isso está virando doença? Então, a gente deve perceber quando tem um prejuízo na vida do indivíduo, né? Então, aquele paciente que sempre nunca faltou ao trabalho, sempre lá em dia com as suas contas, com as suas coisas, e aquele paciente ele começa a faltar muito ao trabalho, não dá atenção para os filhos, para a esposa, começa a ter diversos problemas associados à depressão, aquele humor deprimido, né? Então, assim, o fato só de estar triste, mas estar cumprindo com as suas obrigações, estar vencendo o dia a dia, ótimo. Quando causa um prejuízo maior, né, aí sim é a hora de procurar um médico e averiguar aí a situação. E quando a pessoa começa a ficar triste, aí ela entra num quadro talvez de uma ansiedade, depois ela começa a ficar muito deprimida e ela mesma não consegue buscar ajuda. Como que um familiar pode proceder neste caso para poder falar, olha, eu tenho um parente que não está bem? Percebo que ele está limitado nas suas atividades, não consegue mais trabalhar, tem um prejuízo significativo no relacionamento social, de família. O familiar, quando pode perceber isso? Há uma maneira correta dele olhar para isso? É correto esse familiar poder intervir num dado momento sobre a vida de um parente para que possa ajudar nessa questão ou não? Como é que o senhor enxerga toda essa situação? Na maioria dos casos, o próprio paciente nos procura, né, na unidade de saúde, mas pode acontecer. Então, às vezes, a mãe, o marido, a esposa procura o atendimento, explica o caso sobre o paciente e nós fazemos uma busca ativa, né? Através de visita domiciliar, a gente pode ir até o paciente, abordá-lo. Então, algumas formas também assim, da gente conseguir ajudar o paciente, porque muitas vezes ele está lá num quadro de isolamento social, não quer sair de casa, está só deitado no escuro, não quer comer, não quer acender a luz, não quer fazer nada. Então, a gente pode ir até o paciente, né? A estratégia de saúde da família, ela tem essa qualidade de ir até o paciente. Muito legal isso, né? E eu quero mandar um abraço muito carinhoso para todos aqueles profissionais de saúde que trabalham na Estratégia de Saúde da Família, na Unidade Básica de Saúde, todas aquelas pessoas que têm exercido seu papel profissional em saúde, abordando todos aqueles, desde aquelas pessoas que estão lá fazendo seus serviços gerais, os motoristas que são profissionais da saúde, os técnicos auxiliares, enfermeiros, médicos, todo o corpo da gestão também que está ali para atuando, para poder contribuir com a vida de cada cidadão. Quero mandar um abraço muito carinhoso aqui, porque eu fazendo parte de tudo isso, vejo o esforço e o comprometimento de cada profissional ali dentro. E sendo assim, doutor Renan, quando a gente fala, por exemplo, tristeza, depressão, vai ao médico, possivelmente, ou geralmente, tem uma expectativa, né, relacionada a isso. E essa expectativa gira em torno ou de um exame ou de um medicamento. Exato. Né? Como é que o senhor tem visto essa questão dessa busca da população relacionado a essas questões, tanto do exame como da medicação? Olha, hoje com toda a tecnologia, então as pessoas procuram muito no Google, né, na internet, essas questões sobre depressão e às vezes o paciente já chega até o médico solicitando, né, uma medicação. Eu estou triste, eu preciso de um medicamento, eu quero tomar um medicamento, né? Então cabe ao médico ser bem criterioso, né? Ver toda essa questão. É só humor deprimido?
tem outros sintomas que eu acompanho, precisa de uma medicação, né? O paciente está tendo aquele prejuízo no seu dia a dia ou não, né? Muitas vezes as pessoas elas não querem sentir, né? Só o fato, elas querem que a situação passe e ela não sinta nada, né? Por exemplo, falecimento de um familiar, aí a pessoa não quer chorar, não quer ficar triste, ela quer tomar um remédio e ficar bem, né? Separação, um divórcio, então a pessoa, né, divorcia na sexta-feira, na segunda ela quer estar bem. Eu quero um medicamento que aí eu continuo minha vida. Mas muitas vezes a gente tem que passar por esse processo da tristeza, da reflexão, até da própria evolução, né? Até chegar ao ponto de uma nova felicidade. Então vale muito a confiança com o médico, né? Legal. E cada vez mais aí a estratégia de saúde da família está abordando essa questão da saúde mental. Hoje, 50% dos meus atendimentos são em saúde mental. Puxa vida, né? Então, a gente tem que estar atento, porque pode gerar um uso aí abusivo dos psicofármacos, né? Do antidepressivo, dos medicamentos aí, vamos falar assim, tarja preta, né? Justamente, né? E diante dessa situação onde o paciente realmente ele precisa tomar os psicotrópicos para que ele possa melhorar toda a sua condição de saúde, como é que o senhor vê essa questão específica do uso abusivo desses tipos de medicamentos? Ou no seu acompanhamento, naquilo que o senhor tem visto ao longo da sua caminhada, o senhor tem percebido que há uma busca muito grande por esse tipo de medicamento? E como que é essa questão também dessa possibilidade do uso abusivo? Hoje, assim, na internet tem uma ilusão sobre o real potencial do medicamento, né? É a pílula da felicidade. Esse medicamento aqui vai te dar muita energia, muita autoestima, você vai ficar bem, você vai conseguir produzir. E às vezes as pessoas querem um medicamento, mas não para um tratamento específico. Às vezes elas querem tomar o medicamento o resto da vida, né? Com esse medicamento eu sou uma pessoa melhor. E nem sempre é assim. Então a gente tem que tomar cuidado. Existe o quadro da depressão? Existe. Mas tem o tratamento, né? O início, o meio e o fim. Alguns casos, poucos casos, se tornam crônicos. Tudo bem, tem aquele paciente que precisa realmente de um medicamento o resto da vida. Mas são alguns pacientes. A grande maioria, existe um tratamento, um início, meio e fim, né? E a gente deve, no final, retirar o medicamento do paciente, orientá-lo que ele não precisa mais, que ele está curado e a vida continuar, né, sem Legal. Aquela medicação. E eu acho interessante aquilo que o senhor fala também sobre a questão do sentir, né? Da possibilidade da gente sentir diversas questões da vida. Porque muitas vezes a gente no dia a dia, com o ritmo acelerado das nossas questões de trabalho, de família, de estudo, de tudo aquilo que a gente precisa talvez dar conta da nossa vida e na sociedade, a gente não se percebe. Não se percebe como ser humano, a gente não se percebe como pai, como marido, como filho. E a gente acaba saindo dessa posição, desse local de sentir, para que a gente possa querer resultados rápidos, práticos, sem passar pelo processo orgânico da vida. Porque a vida, ela é feita de processos e exige um tempo, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma tristeza, ou eu tenho algumas emoções que eu entendo não ser adequada, eu preciso também esperar isso se depurar dentro de mim, né? E aí, quando eu, de alguma maneira, recorro simplesmente aos medicamentos, e que, em alguns casos, pode ocorrer um uso sem prescrição médica, que também é algo interessante a gente observar, que isso pode ocorrer, né? Ou a gente recorre sempre ao médico, já falando, eu quero tomar medicamento, eu quero tomar isso, né? Essa busca por esses ansiolíticos, por toda essa questão. Há um comprometimento se a pessoa fazer um uso abusivo, indiscriminado, por muito tempo desses medicamentos, ou isso não há um prejuízo na vida, na questão orgânica, alguma coisa assim? Os medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, né? O pessoal conhece aí como Rivotril, Clonazepam, Diazepam, esses que fazem dormir, né? Que tiram a ansiedade. Eles, se usados a longo prazo, em doses altas, pode ter um comprometimento da cognição, né? Da capacidade do indivíduo aprender novas coisas, adquirir novas informações. Então pode ter um prejuízo aí na memória, né? Assim, o medicamento ele
ele pode sim dar um prejuízo maior, assim, no aprendizado, e o paciente lá na frente achar às vezes que está com Alzheimer. Nossa, mas eu tomei o medicamento tanto tempo e agora minha memória está falhando, será que não é Alzheimer? O paciente até fica preocupado com isso, né? E cabe ao médico, né, principalmente de estratégia de saúde da família, ficar de olho nisso, na evolução do tratamento, né? Quanto tempo esse paciente está tomando aquela medicação? Será que ele precisa ainda? Né? Será que já não está na hora aí de fazer um desmame? Né? Eu trabalho numa cidade que 20% da população usam essas drogas, né? Esses psicofármacos, antidepressivos, benzodiazepínicos. Então, assim, eu cheguei nessa cidade, vi uma realidade assustadora, né? 1 a cada 5 pessoas estão fazendo uso de um medicamento contínuo, né, de saúde mental. Pera aí, vamos lá. Então, hoje eu com o Celiandro, então, estamos fazendo um trabalho de realmente fazer uma triagem, né? Fazer um rastreio para ver quem realmente precisa, quem não precisa, a gente desmamar a população aí como um todo. É legal, né? E poder fazer aquela contribuição que a gente espera para uma saúde melhor, para todo mundo. E sendo assim, o que pode ser feito, doutor Renan, para amenizar, para diminuir esse uso abusivo, talvez, de antidepressivos, os ansiolíticos? Há uma estratégia que a gente pode aplicar para a gente poder colaborar, de fato, com a saúde da população nesse sentido? Lembrando também que é importante a gente dizer que qual é o papel da minha autorresponsabilidade no tratamento que eu inicio com o médico? Sim, então, se o senhor puder esclarecer um pouco para a gente, eu acho que é contribuição. Acho que quando o paciente ele entra em qualquer tipo de tratamento, ele tem que ter a noção, né? Ele tem que ter assim, o conhecimento aonde ele está e aonde ele vai chegar, né? Como que vai ser esse percurso, por quanto tempo vai usar a medicação, como que vai ser essa trajetória, né? Porque muitas vezes o paciente ele gosta do medicamento, fica com medo de ficar sem ele, né? Então, cabe ao médico sempre orientar essa questão, tá? Então, assim, e o paciente ele não precisa apoiar apenas no medicamento. A gente pode fazer um trabalho multidisciplinar, né? Então, assim, uma alimentação adequada, levar o paciente até o nutricionista, né? Uma atividade física. Então, aí, se o município conseguir as diversas atividades nos postos de saúde que levam, incentivam as pessoas na questão da atividade, porque a atividade física é comprovado que ela, a longo prazo, ela aumenta o hormônio da felicidade, né? O paciente se sente melhor, né? Até logo após o término daquela atividade física, já tem aquela sensação de alívio, né? Aquele relaxamento. Então, tudo isso faz bem, né? E principalmente, gente, a psicoterapia, né? O paciente que ele tem depressão, ele precisa de um acompanhamento psicológico, precisa passar lá, às vezes semanalmente, de 15 em 15 dias, uma vez por mês com a psicóloga, né? Porque ali o paciente vai descobrir por que eu cheguei nesse ponto, o que aconteceu, né? Por que eu fiquei triste, por que eu me tornei uma pessoa ansiosa, rancorosa, por que eu estou assim, né? Então, a psicoterapia, ela ajuda a diminuir até a quantidade de medicamentos, né? Diminui o tempo de tratamento, tá? Então, se a gente pegar um paciente, né, focar na alimentação, atividade física, psicoterapia, um medicamento, pronto, já cria aquele pilar, né, aquela base para o paciente conseguir sair dessa, né, conseguir aí o sucesso no tratamento. Às vezes ficar equilibrando ali só no medicamento é muito pouco. E o interessante de perceber que muitas vezes a gente leva muito tempo para adoecer. O processo de adoecimento também não é simplesmente do dia para a noite, né? Nesses casos crônicos, nesses casos que às vezes pontuais, a gente tem uma caminhada de que a gente não observa a nossa alimentação, a gente deixa de fazer exercício físico, a gente, né, se adapta ao sedentarismo, a gente passa a não observar todas essas questões das nossas emoções, do sentir, né? A gente não se avalia como um todo. E aí depois a gente imagina que um medicamento poderia resolver toda essa questão. Exato. O medicamento ele contribui, tem sua parte, ele ajuda muito, com certeza, e é de fato isso. No entanto, a gente precisa aliar então essas outras práticas da vida e com isso eu tenho a minha parcela de responsabilidade
responsabilidade nesse Exatamente. processo, né? Uhum. Qual é a parte que cabe, então, ao paciente, ao cliente que chega ao consultório e pede uma ajuda médica, uma ajuda com os medicamentos, com os exames, né? Qual é a parte que lhe cabe a esse cidadão neste processo de contemplar a sua saúde? Eu sempre falo para os meus pacientes, né? Eu vou te ajudar, mas 80% é a sua parte. É você querer melhorar, é você querer correr atrás, né? Fazer o uso correto da medicação, sem falhar, né? Procurar uma alimentação melhor, um estilo de vida melhor, né? Um bom convívio com a família. Então o paciente ele também tem que estar disposto a sua própria melhora, né? Às vezes o paciente assim, ele, lá em casa todo mundo é estressado, então eu sou estressado e eu não vou mudar, né? E eu preciso de um medicamento só para eu ficar um pouco menos estressado. Então às vezes a questão não é essa. O paciente tem que entender que é uma transformação, né? O tratamento ali da depressão, da ansiedade, o paciente ele vai se transformar, né? Numa pessoa melhor, com uma qualidade de vida melhor, né? Então, eu acho que assim, o médico ele não pode acolher também tudo do paciente. Não pode deixar que eu vou dar um jeito na sua vida. Eu vou te dar um medicamento, você vai ser feliz, você vai ficar tranquilo, você não vai brigar mais com a esposa. Não. O medicamento ele vai dar um empurrão, né? Vai ajudar ali um pouquinho o paciente a ter força para se transformar. A transformação está com o paciente. E o legal é perceber isso, essa responsabilidade que cabe também ao agente transformador da sua vida, né? Se a gente quer imaginar quem pode transformar a nossa vida, eu te convido a fazer um exercício, você pegar um espelho, colocar na sua frente e olhar, né? E ali você vai ver o cidadão que é responsável absolutamente para transformar a sua vida, né? Cada um de nós somos os próprios protagonistas, né, da nossa existência, do nosso bem-querer. Quem melhor que nós vai querer o nosso bem? Quando a gente relega a um terceiro, a um segundo, a uma outra pessoa, o nosso autocuidado, talvez a gente precise reavaliar a nossa autoestima, a nossa autoconsciência, a nossa percepção de vida e de mundo. E, portanto, aí também tem caminhos e pistas para que a gente possa olhar para a nossa saúde. Afinal de contas, se eu não cuidar de mim, quem vai cuidar? Muitas vezes a gente transfere para o profissional médico, para o profissional enfermeiro, para os outros profissionais da psicologia, da nutrição, uma responsabilidade que nos cabe. Mas, se de fato for necessário, toda essa gama de profissionais está a serviço do coletivo, a serviço de cada um de nós. Mas quando eu posso perceber que eu estou me auto-sabotando? Pacientes, por exemplo, que chegam ao consultório médico, ao consultório lá de enfermagem, da nutricionista ou da psicóloga, sai ali com um encaminhamento, sai com uma busca, sai com orientações, e aí ele passa a não fazer. Será que eu, na minha vida, posso estar me sabotando? Isso é possível? Isso faz sentido, Dr. Renan? Faz. Muitas vezes o paciente é orientado, né, quanto à alimentação. Vamos pegar assim, um paciente diabético, né? Te orienta tudo, passa o medicamento, e aí o paciente volta uma semana depois com a glicemia, né, com açúcar lá nas alturas. A gente pergunta, e aí? Né, fez a dieta? Não. Comi doce, comi açúcar, não preocupei, esqueci a insulina 3 dias na semana. Então isso é uma forma, né, de autossabotagem, né, do paciente não preocupar com a própria saúde e transferir a responsabilidade totalmente para o médico. Você aí, abaixa meu açúcar, dê um jeito, né? E não é bem assim. Às vezes eu sempre abordo o paciente, como é que foi seu final de semana? Exagerou muito, né? Comeu doce, como é que foi? O paciente tentar enxergar que ele é parte do tratamento, né? E muitas vezes o que a gente mais vê, o aumento do número de medicamentos por paciente, né? Hoje eu conversei mesmo com o paciente lá, ele estava passando de 1 comprimido para 2. Falei, olha, se o senhor não me ajudar, nós vamos chegar em 20 comprimidos, né? Eu estou aqui para te ajudar, mas se o senhor não fizer a sua parte, a lista cada vez aumenta, né? Eu acho que assim, quando o paciente começa a tomar um medicamento, 2, 3, 4, peraí, eu tenho que me transformar, eu tenho que ter uma mudança de vida, porque só o medicamento não está dando conta,
né? E o legal é que a gente colocar esse termo, né? Transformar, de fato, não é simplesmente uma simples mudança. Muitas vezes a gente precisa de uma transformação que parte daqui de dentro, né? Que parte da minha consciência, de eu expandir o meu olhar sobre as minhas relações de vida para que eu possa me reprogramar. Peraí, até agora eu tive esse tipo de comportamento, mas se eu continuar fazendo isso, o que eu vou receber, né? Então eu também tenho visto isso na minha vida e aí eu procuro também fazer esse exercício sempre, de que se eu me auto-sabotar, como eu sei se eu estou me auto-sabotando? Pode ser uma pergunta de quem está nos acompanhando aqui. Talvez quando eu inverto a prioridade da minha vida, não olho para aquilo e retiro a minha responsabilidade que me cabe sobre essa questão. Isso. Então essa busca, não é? Às vezes assim, o paciente ele toma consciência da sua doença quando algo de pior acontece, né? Às vezes surge lá um problema no rim, então o rim começa a falhar, o paciente começa a ficar inchado, né? Ou então o coração fica fraco, ou então acontece o pior, um infarto, um AVC, né, que é o derrame. Então, assim, às vezes o paciente vai deixar para cuidar depois que a doença já se instalou de uma forma mais agressiva. E aí já é tarde, né? Eu sempre falo para meus pacientes. Então, a gente tem que ter essa consciência de fazer a prevenção, né, antes que o pior aconteça. Isso é uma questão até assim que tem que ser levado às escolas, a cultura do brasileiro, né? O brasileiro é aquele que deixa tudo pegar fogo e depois quer apagar, né? Então a gente tem que evitar do fogo iniciar, né? E é interessante a gente perceber também que muitas vezes o discurso nosso, o meu discurso, por exemplo, para fazer uma atividade física, é dizer o seguinte: eu não tenho tempo. Mas pergunte a uma pessoa que infartou ontem e foi para a UTI se ela não tem tempo hoje de fazer a caminhada, dela fazer um regime, dela passar na nutricionista. Sim. Acha o tempo. Por quê? Porque eu inverti a lógica da minha prioridade. Eu parei de olhar para aquilo que é supérfluo e comecei a olhar para o essencial, que é a minha vida. Então, portanto, levar a esses ambientes da escola e outros ambientes é fundamental. Por quê? Porque se começar desde pequenininho, talvez fica mais simples e mais fácil, né? Exato. Da gente sendo educado com uma visão de mundo diferente. Trabalhar a cultura, Dr. Renan, como é que o senhor vê essa possibilidade cultural da gente olhar uma saúde não só pelo olhar hospitalocêntrico, lembrando sempre que a gente precisa reverenciar este modelo de saúde também que nos ajudou e nos trouxe até aqui, salvou muitas vidas. Mas neste momento, com tudo isso que nós vimos da pandemia, será que não é hora da gente pensar numa medicina integral, uma medicina holística, uma medicina que possa aglutinar práticas integrativas e complementares em saúde? Como é que o senhor vê essa questão cultural em torno da saúde? Acho que a educação permanente do paciente ela é muito importante e ela é feita na estratégia de saúde da família. A estratégia, né, essa questão, ela vai crescer muito no país daqui para frente, porque o país ele não tem nem dinheiro para tratar o paciente lá na ponta, na hora que ele precisa de um transplante de fígado, de um transplante de coração. A gente tem que tratar o paciente lá na base, lá no início, não deixar o paciente adoecer, né? Ganhar ali uma pressão alta, uma diabetes, né? Porque tudo lá no futuro, né? Tudo lá na frente é mais caro, né? Uma cirurgia cardíaca, R$500 mil, né? E quanto que é você prevenir, você evitar que o paciente adoeça? É muito menos que isso, né? Então, a gente deve contribuir com a educação do paciente. Sempre eu estou lá nas roças, dando palestras, orientando quanto à importância da vida, né? A importância da prevenção, aí sim, né? E então fica aí até o meu convite, né, a vocês conhecerem mais sobre a estratégia de saúde da família, darem importância, né, e valor a esses postos de saúde da prefeitura, né, espalhados por aí, que essa especialidade médica ela vai crescer daqui para frente e ela vai mandar no país, né? O país ele, como eu disse, ele não vai ter verbas para atender o paciente lá no hospital, assim, na ponta.
uma grande quantidade de pacientes assim. E é interessante a gente observar também, né, e dizer o seguinte, ó, quando a gente enxerga a saúde, a gente fala que é atenção básica, né, média complexidade e alta complexidade. Né? A gente deveria inverter, porque é uma alta complexidade você cuidar do cidadão na prevenção e promoção em saúde, não é? Com certeza. Exige uma complexidade muito grande, multifatorial, porque é multicausal também a doença. Então, são diversos fatores que a gente tem que observar e, em específico também, o treinamento dos profissionais. Como é que o senhor avalia essa questão do profissional? Tanto o profissional auxiliar, técnico enfermagem, o profissional motorista, o profissional enfermeiro e o profissional médico, que entra hoje neste mercado, digamos assim, da medicina de família, da comunidade. Como é que o senhor tem visto a formação e a chegada deste profissional a esses ambientes? Eles estão realmente preparados para enfrentar esses desafios? Como é que o senhor tem percebido isso, estando há tanto tempo na saúde da família? Olha, a saúde mental ela cresceu muito, né, com a pandemia. Então, hoje a gente precisa de um profissional que ele saiba as outras especialidades também, né? Saiba ali sobre cardiologia, dermatologia, tudo, né? Que ele saiba ali tratar uma diabetes, uma pressão alta. Mas aí a gente precisa também do profissional que entenda e saiba sobre a parte da saúde mental, que hoje aí corresponde a mais ou menos aí uns 50% dos atendimentos, né? Então, tanto o técnico de enfermagem, o enfermeiro, ter esse conhecimento, capacitações, isso é muito importante. Então, fica aí para as prefeituras, né, da região, a capacitação do profissional de saúde em relação à saúde mental, né? Bom, hoje a gente tem pouquíssimos hospitais psiquiátricos, né? Quase nada. Então, a grande demanda vem toda na estratégia de saúde da família, né? Difícil hoje o encaminhamento do SUS para o psiquiatra, né? São pouquíssimas vagas. Então, a grande maioria, quem vai cuidar? O médico de medicina, né? O médico de família e comunidade, né? E o enfermeiro tem que estar por dentro das medicações, como que anda o tratamento, né? Como que é feito tudo isso. Essa terapia multidisciplinar, então o contato ali com a psicóloga, com o educador físico, né? Com a nutricionista. Então, a nossa abordagem é do paciente como um todo, né? A gente não vai direto, depressão, tal remédio, não. A gente vai, como que é na sua casa? Até, né, assim, qual que é a condição social do paciente? O que ele está passando? Né? Quantas pessoas moram lá? Como que está a situação de cada um? O que cada um está sentindo? Então, a nossa abordagem ela é muito maior, né? Então, a gente precisa realmente dessa capacitação dos profissionais de saúde para a saúde mental, tá? Que está aumentando muito. E também, eu sinto assim, que a parte principalmente de psicoterapia está faltando muito. Então, as prefeituras têm poucos psicólogos, né? Eu trabalho numa cidade que a fila para passar com a psicóloga já tem mais de 100 pessoas, né? Então, a gente precisa ali, não é um psicólogo por equipe, a gente está precisando de 3, 4. Tá? A população está precisando muito nesse momento da pandemia, muita perda, né? Muito falecimento, pessoas próximas. Então, muitos traumas, medos, né? Como que vai ser daqui para frente. Então, o nosso foco hoje é a saúde mental, né? A gente nunca vai abandonar as outras patologias, mas o nosso foco hoje é a saúde mental. Muito legal isso, né? E o que o senhor espera para os próximos anos que seja realizado na saúde mental no âmbito do SUS? O que o senhor tem olhado que seja de contribuição para que a gente tenha um cuidado melhor aos pacientes, que a gente possa contribuir de fato com tudo isso? Eu espero assim, um aumento, né, um desenvolvimento da equipe voltada para a saúde mental. Então, às vezes, mais psicólogos na equipe, até de práticas integrativas, né, que podem ser aí associadas, né, constelação familiar, né, às vezes um yoga, um exercício físico. Então, tudo pode acrescentar ao nosso trabalho, acrescentar ao tratamento do paciente, né? A capacitação dos profissionais. Legal, né? legal. Então, eu espero assim que a saúde mental ela tenha assim que as prefeituras, né, tenham um amor
com essa questão, né? Eu acho que controlando a saúde mental, as outras patologias recebem, né, tem o benefício também. Uma pessoa ansiosa, depressiva, às vezes a pressão está lá nas alturas, controla ali a ansiedade, a pressão abaixa, o açúcar abaixa, né? Então, todas as questões são conectadas, né? A gente não pode trabalhar só em cima de uma patologia, a gente tem que trabalhar em cima do todo, né? O que é o principal, o que está pegando no mundo? Saúde mental. Legal, né? E esse isso. olhar ampliado, esse olhar integral, esse olhar que realmente engloba o todo é fundamental em todas as profissões. E ainda mais aquelas pessoas que trabalham com saúde, né? Eu tenho desenvolvido algumas práticas integrativas e complementares através de um olhar, né? Que é aquela abordagem do pensamento sistêmico, da filosofia sistêmica, que são as constelações familiares, né? Tenho aprendido há alguns anos sobre isso e tenho percebido de perto a postura que vem do cidadão que está doente, a postura dos profissionais. Eu tenho percebido a relação entre equipe e profissionais, a relação doença e paciente, doença e o próprio cliente. Eu tenho olhado, de fato, como que tem se interconectado sistemicamente estas ações. E assim também para mim é um grande aprendizado. E, portanto, olhar para a vida com uma perspectiva de esperança e não só com uma perspectiva de um vitimismo, de que nada pode ser feito para melhorar, também eu penso que pode ser diferente. E convido a você que está me assistindo aqui a ter este olhar. O que está te incomodando neste momento? Quais são os seus desafios hoje? Posta aqui embaixo nos comentários para que a gente possa conhecer também um pouco mais de você. E se você tiver interesse, mande uma mensagem para a gente, para que a gente possa também olhar para os seus desafios e de alguma maneira colaborar com a sua vida. Correto? Sendo assim, eu quero agradecer com muito carinho a presença do Dr. Renan Chaparro aqui junto comigo. Obrigado. Ele que é especialista em medicina de família e comunidade, com pós-graduação em psiquiatria. Portanto, alguém altamente capacitado para que possa nos ajudar aí nos atendimentos. Você tem a vontade de conhecer um pouco mais do Dr. Renan, ele está com o seu Instagram aqui, @Renan_Chaparro, e assim ele possa também contribuir contigo de alguma maneira. E assim, desta maneira, Dr. Renan, você me oportuniza eu cumprir a minha missão de vida também, que é levar à comunidade educação permanente em saúde, ajudando as pessoas em atendimentos sistêmicos, ajudando as pessoas na saúde coletiva, ajudando as pessoas da maneira que eu possa contribuir. E assim eu quero agradecer a minha família, a minha esposa, os meus filhos, que me oportunizam muitas vezes com as minhas ausências e as minhas buscas para que eu possa estar aqui. Muito obrigado, família, muito obrigado a vocês que nos acompanham aqui e obrigado, Dr. Renan, por você estar aqui comigo. Obrigado pelo convite, fico aberto a outras conversas, né? E eu e Celiandro estamos aí empenhados na questão da saúde mental, de desenvolver até projetos que vão cursar aí com a melhoria da população, né? Legal. Acho que o profissional de saúde ele tem que estar apaixonado pelo que ele está fazendo, ainda mais nessa época agora de pandemia, que o sofrimento aumentou muito. Então, cabe ao profissional agora se dedicar até mais, mesmo que esteja cansado, tudo, porque vai valer a pena, né? Quando a gente sair dessa Legal. E a gente recuperar aí a saúde mental da população. Muito bem, e eu quero agradecer a você que esteve aqui junto com a gente, pelo carinho, pela paciência e pela audiência de estar aqui nos acompanhando. E assim peço mais uma vez o seu carinho com a gente, curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas possam também se beneficiar desta nossa prosa. Muito obrigado por você estar aqui. Este é o programa Olhar Ampliado da TV Itajubá. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima oportunidade.